Da tribuna da Câmara, o deputado federal André Fernandes lamentou a atitude do ministro de Lula, Flávio Dino, que compareceu à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara com uma atitude debochada e não respondeu às perguntas dos parlamentares. O deputado relatou: o ministro, que até em forma de respeito primeiro foi convidado, deveria comparecer à comissão e responder aos questionamentos que lhe foram feitos. Mas nada disso ele fez. Aos deputados que faziam questionamentos, o ministro simplesmente respondia com deboche, com zombação. André Fernandes lembrou que o ministro zombou dele por mencionar o site Jus Brasil, utilizando o pretexto para se esquivar das outras perguntas. O deputado disse: ele se ateve a esse detalhe para zombação a este parlamento, acusações e inclusive ameaças, como fez quando apontou o dedo para mim e disse: você está sendo investigado no STF. O deputado afirmou: a diferença entre mim e o ministro é que eu quero que essas investigações aconteçam, diferente do ministro Flávio Dino, que está agindo para que a CPMI do dia 8 de janeiro não prossiga, não vá em frente. Fernandes lembrou que perguntou ao ministro sobre as ligações entre o PT e o crime organizado e sobre as contradições entre o que estava relatando na CCJ e o que disse em sua própria conta no Twitter, e que o ministro não respondeu a nenhuma das perguntas. André Fernandes concluiu: deixo registrado, inclusive, o meu recado a nós, parlamentares da oposição. Com comunista não tem acordo. A partir de hoje, não se convida mais ministro, convoca-se. E se convoca para que respondam questionamentos. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Segundo a velha imprensa, o ministro Salomão é candidato a uma vaga no STF a ser nomeado por Lula. Há mais de 20 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, senhor presidente, nobres parlamentares. Subo essa tribuna aqui de forma triste pelo espetáculo que acompanhamos ali na CCJ, protagonizada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. O ministro, que até em forma de respeito, primeiramente foi convidado, deveria vir a essa comissão e responder aos questionamentos que lhe foi feito, que lhe foram feitos. Mas nada disso ele fez. Deputados que faziam questionamentos, o ministro simplesmente respondia com deboche, com zombação. Durante 6 minutos da minha fala, pelo tempo da liderança da oposição, fiz alguns questionamentos, senhor presidente, ao ministro da Justiça, Flávio Dino, do qual ele não respondeu nenhum. Pelo contrário, se ateve a um detalhe, onde dos 277 processos que constam no nome dele no Juiz Brasil, nem todos ele está como réu. Se ateve a esse detalhe para fazer zombação com esse parlamento, para fazer acusações, para fazer inclusive ameaça, quando apontou o dedo para mim e disse: você está sendo investigado no STF. Bom, a minha diferença para o ministro é que eu quero que essas investigações aconteçam. Diferente do ministro Flávio Dino, que está agindo para que a CPMI do 8 de janeiro não prossiga, não vá em frente. E por qual motivo? Eu fiz 2 simples questionamentos ao ministro da Justiça. Primeiro, falei sobre a relação do PCC com o PT. Narrei fatos. Desde 2002, onde contador, advogado, delação, e-mails e várias outras coisas ligam o PCC com o PT. Perguntei ao ministro se não era melhor que ele investigasse mais a fundo essas ligações, ao invés de simplesmente tentar cessear a palavra dos parlamentares, ameaçando e chamando de canalice aqueles que venham falar isso que estou falando. Esse foi o meu primeiro questionamento. Ele não respondeu. O segundo questionamento foi: senhor ministro, o senhor falou que não sabia de nada, de nenhum daqueles ataques que aconteceriam no 8 de janeiro. Por que o ministro, no dia 7 de janeiro, um dia antes dos ataques, postou no seu Twitter que estava ciente de que poderiam haver atos antidemocráticos e que inclusive estaria colocando a Força Nacional à disposição para evitar que isso acontecesse? No dia anterior, está lá no Twitter dele ainda. Por que ele fez isso? Afinal, cadê a Força Nacional no 8 de janeiro? Fiz esse questionamento. O ministro da Justiça também se esquivou. Senhor presidente, só para concluir, e eu vou ser bem breve, mais 30 segundos. Senhor presidente, só para concluir, 30 segundos. Fiz esses 2 simples questionamentos, assim como outros parlamentares que também fizeram questionamentos ao ministro da Justiça. Não respondeu, se esquivou, fez zombação, chegou com carinha de deboche. E fica aqui inclusive o meu recado para nós, os parlamentares da oposição: com o comunista não tem acordo. A partir de hoje não se convida mais ministro, se convoca, e se convoca para responder os questionamentos. É isso, senhor presidente. Eu, em momento algum, falei que o presidente sabia. Eu estou falando apenas a respeito da declaração do ministro da Justiça feita ontem. E como eu tenho uma memória relativamente fotográfica, não chega a ser fotográfica, quero dizer o seguinte: perspectiva de manifestação em Brasília. A perspectiva de adesão às manifestações contra o resultado da eleição, convocadas para Brasília para os dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2023, permanece baixa. Contudo, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Destaca-se a convocação por parte de organizadores de caravanas para o deslocamento de manifestantes, com acesso a armas, e a intenção manifesta
de invadir o Congresso Nacional. Vou repetir, de invadir o Congresso Nacional. Outros edifícios na esplanada dos ministérios poderiam ser alvo de ações violentas. É até onde a minha memória fotográfica alcança. Por isso que eu pedi a quebra do carimbo de reserva que o GSI afixou sobre este documento enviado no dia 21 de janeiro à Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência que eu presidia. E já fiz o mesmo pedido ao atual presidente da Comissão de Relações Exteriores, o nobre senador Renan Calheiros, que quase há pouco eu provoquei um acidente contra a sua excelência, mas não seria a meu favor. Presidente, não seria a meu favor. Muito obrigado. Presidente, só... Obrigado, senador Espiridião. Ainda...